Vamos lá, pessoal. É o seguinte, nessa aula, nesse vídeo que eu estou gravando para vocês, eu vou trabalhar a parte de questões sobre o conceito de funções, né, que é a introdução ao estudo das funções. Tem um outro vídeo que eu já gravei, que é exatamente explicando o que é função, que é a relação entre dois conjuntos A e B, onde cada elemento de A vai estar ligado a um elemento em B, apenas a um em B, tá certo? Isso é função. Essa relação entre os dois conjuntos, entre os elementos de um conjunto A com os elementos de um conjunto B, é chamada de função. E o que faz relacionar é a fórmula da função, ou a lei da função, tá certo? Conjunto A é o domínio da função, conjunto B é o contradomínio. E dentro do contradomínio está a imagem da função, que são os elementos que estão ligados ao conjunto A, que é o domínio. A imagem são os elementos que são ligados a esse domínio, tá? Então, isso está no outro vídeo que vocês podem acessar aqui no YouTube. Agora, para essa aula de hoje, eu vou só fazer algumas questões só para vocês entenderem melhor esse conceito, relacionar o conceito de função com as questões em si. Então, aqui eu tenho algumas questões básicas sobre introdução ao estudo das funções. Então, a gente vai aprender a fazer uma fórmula da função, fazer a lei da função. Vejamos a primeira questão aí. Uma pequena indústria produz um único produto, que o vende a R$ 40 a unidade. Então, a indústria, né, a pequena indústria, produz esse produto, né, esse único produto, e o vende a cada um a R$ 40. Essa indústria tem um custo de R$ 15 para produzir cada unidade. Então, cada unidade custa R$ 15. Mais um custo fixo mensal de R$ 2.500. Então, a indústria tem um custo fixo de R$ 2.500, que pode ser aluguel, empregado e outras coisas. R$ 2.500 custo fixo, mais R$ 15 por cada unidade. Então, se eles produzirem nada, eles vão ter um custo de R$ 2.500. Se produzir um produto, vai ter um custo de R$ 15, ou seja, 2.500 mais R$ 15, e assim vai. Esse é o custo da empresa. Com esses dados, determine. Na letra A, ele pede o faturamento em função dos produtos vendidos. Então, nesse caso, eu vou dizer que os produtos vendidos é X. X é o número de produtos vendidos, tá certo? Então, vou anotar aqui, X é número de produtos, tá certo? Aí a questão pede a receita em função dos produtos vendidos. Receita é o total que a empresa vendeu, o total que a empresa faturou, o total de dinheiro que entrou, tá certo? Então, se ela só vende esse produto, que a quantidade dele é X, e cada um custa R$ 40, então faturamento, ou receita, que eu vou chamar de R, a receita R vai ser R$ 40 vezes X produtos, só isso. 40 vezes X. Beleza até aí, tranquilo? Então, ele quer o faturamento, a receita em função dos produtos vendidos. Está aí. Como a gente não sabe quantos produtos serão vendidos, se é 1, 2, 3, 10, 100, 1000, então a gente vai chamar de X produtos. Então, se ele vender um produto, vai receber R$ 40. Se vender 10, 400. 100, 4.000. E assim vai. Na letra B, o custo em função de cada unidade confeccionada por essa indústria. Ou seja, a indústria só produz esse único item. E ele gasta R$ 15 para produzir cada unidade, mais um custo fixo de R$ 2.500. Então, o custo dessa indústria seria R$ 2.500 mais R$ 15 em cada produto. Então, quando a questão pede alguma coisa em função de outra, um valor em função do outro, então ele só quer saber a fórmula da função, a lei da função. Está aí. Essa é o custo, é a expressão do custo, é a função do custo, tá? É o custo em função de X produtos confeccionados, produzidos. Já na letra C, certo? Já na letra C, deixe-me reajustar aqui. Pronto, agora sim. Vamos lá. Na letra C, ele quer saber o lucro da indústria. Pessoal, é o seguinte, o lucro de uma indústria, vou chamar de L, o lucro L é a receita menos o custo. Então, o lucro da empresa é o quanto ela recebeu de dinheiro
menos o custo, menos o quanto ela gastou. É assim que a gente calcula o lucro de uma empresa, tá certo? O lucro é o que ela arrecadou menos o que ela gastou. O que ela arrecadou a gente chama de receita e o que ela gastou é o custo. Então, para saber o lucro, nessa questão, eu vou fazer lucro é igual a receita, que é 40x, menos, deixe-me, 40x, menos o custo. Aí o custo, vou colocar aqui entre parênteses, 2.500, menos 15x. Ou seja, o lucro vai ser 40x menos 15x vai dar 25x. É só subtrair. 40x menos 15x. Esse 40x menos 15x, tá certo? Beleza? E vai ficar menos 2.500, que eu não posso subtrair esse 2.500, vai ficar assim. Então, essa é a lei da função. Beleza? Tranquilo até aí? Então, essa é a fórmula para calcular o lucro. 25x menos 2.500. Tranquilo? Vamos ver agora uma outra questão. Deixa eu apagar aqui para a gente poder ir para a próxima. Vamos ver agora a questão 2. Tá, aqui, vou deixar aqui a questão 2. Deixa eu conseguir ajustar aqui para a gente fazer. Estou aqui brigando aqui. Desculpem a inoperância. A ignorância aqui. Pronto, vamos lá. Questão 2. Uma empresa distribuidora de energia elétrica cobra em sua fatura de seus clientes uma tarifa de R$ 32,00, mais um valor chamado taxa R. Então, essa taxa R é composta pelo número X de quilowatt-hora. Esse kWh é quilowatt-hora, é quanto é a unidade de medida de energia consumida em casa. Então, a taxa R é composta pelo número X de kWh, quilowatt-hora de energia consumida, dividida por 5. E somado a um valor constante Q, que é 12,50. Não sei para que ele botou esse constante Q. Então, o valor de Q é 12,50. Determine o valor cobrado, V, pela energia consumida em função dos quilowatt-hora. É o seguinte, essa questão. Se liguem aí. A empresa cobra na sua fatura uma tarifa de R$ 32,00 mais um valor chamado taxa R. Então, é assim, ó. O valor V é R$ 32,00 mais a taxa R. Só que a taxa R, ele disse na questão que R é o número X de quilowatt-hora de energia consumida dividido por 5, ou seja, é X dividido por 5. E somada a uma constante Q, somada aqui. Certo? Essa é a taxa R. Só que ele diz na própria questão essa constante Q vale 12,50. Então, não precisa nem ter dito isso. Está aqui, 12,50. Essa é a taxa R. Certinho aí? Logo, como eu vou calcular agora? Quando ele pega assim, o valor cobrado em função do quilowatt-hora, ele quer a fórmula da função. Então, vai ficar V é igual a R$ 32,00 mais essa taxa R. Quanto é a taxa R? Está aqui embaixo. 32, ou X sobre 5, mais 12,50. Eu posso colocar 12,50, 12,5. Então, essa é a função. V é igual a 32 mais X sobre 5, que é X dividido por 5, mais 12,50. Tá certo? Tá resolvido aí. Esse tipo de questão ele só quer saber a fórmula. Ele não quer saber qual é o valor cobrado. Para eu saber qual é o valor cobrado, ele tem que dizer quantos quilowatts-hora a residência consumiu. Consumiu 100 kWh. Aí eu ia substituir o X por 100, ia dividir 100 por 5, ia somar com 12,50 e ia somar com 32. Beleza? Acaba aí a questão. Mas já vamos fazer a questão 3. A questão 3 ainda é uma questão sobre
a questão 2, que diz o seguinte: se na questão anterior houvesse um acréscimo de 40% sobre a taxa R devido à escassez de água nos reservatórios, que é usada para produzir energia, o que interfere na relação de oferta e demanda, elevando os preços. Determine como ficaria a expressão que calcula o valor a ser pago em função dos quilowatt-horas consumidos. É o seguinte, minha gente. Isso aí acontece até na realidade. Na época que chove pouco, os reservatórios de água das hidrelétricas baixam o nível, então ficam com pouca água. E é um período que se consome muita energia devido ao calor. Então, as pessoas precisam de mais energia e tem pouca água para produzir energia. Então, o preço acaba consumindo. O que as companhias, a ANEEL, que é quem regula isso aqui no Brasil, chama de bandeira amarela, bandeira verde, bandeira vermelha. A bandeira vermelha é a mais cara, eles cobram uma porcentagem a mais. Nesse caso dessa questão, que ele não está ligando à nossa realidade, mas é um exemplo, ele diz que a taxa R, que é aquela taxa R usada na questão anterior, ela é acrescida de 40%. Ela é acrescida de 40%, tá certo? Aí só uma dica aqui para vocês. Quando eu vou fazer um acréscimo em porcentagem de algum valor, é só vocês lembrarem o seguinte: se eu vou fazer um aumento, se liguem, tá? Um aumento de 50% de alguma coisa, eu multiplico por 1,5. Tá certo? Então, se eu quero aumentar uma coisa 50%, eu multiplico por 1,5. Por quê? 100% mais 50% vai dar 150%. 150% é 150 sobre 100. 150 sobre 100. E 150 sobre 100 dá 1,5. Certo? Beleza? Então, se eu quiser um aumento de 40% sobre algum valor qualquer, aí é só lembrar que 100% mais o aumento de 40% vai dar 140%. 140% é 140 sobre 100, que é 1,4. Então, a gente chama isso de fator de aumento, que é só multiplicar por 1,4. Então, um aumento de 30%, eu vou multiplicar por 1,3. E assim vai, beleza? Entenderam aí? Qualquer dúvida, vocês falem comigo. Como é que vocês vão falar comigo? Pode falar de qualquer jeito. Pode mandar dúvida no comentário, pode falar pelo Instagram, tá certo? Vai lá, professor Kleber Rocha. Valeu? Então, vamos resolver a questão 3 agora. Vamos lá agora resolver a questão, né? E quem for meu aluno é só mandar um zap aí que eu respondo, tá certo? É o seguinte, na questão 3, ele diz que vai haver um aumento, um acréscimo de 40% sobre a taxa R. A taxa R, vocês viram na questão anterior, é X kW dividido por 5 mais 12,5, tá? Essa é a taxa R. Se eu vou fazer o valor V, quem é o valor V? É R$ 32,00 mais a taxa R, que é X dividido por 5, mais 12,50. Só que aí eu vou multiplicar isso por vezes 1,4, já que eu vou aumentar 40%. Então, essa é a fórmula que vai me dar o valor a ser pago, valor pago por uma residência que usa essa companhia elétrica aí, tá certo? Beleza? Então, o valor de R$ 32,00 mais a taxa R, que é X, mais 12,50, essa taxa vezes 1,4. Por isso que está entre parênteses, que eu vou multiplicar somente 1,4 por X sobre 5 e 12,50, beleza? É isso aí, tá certo? Qualquer dúvida, vocês falem comigo, dê um jeito de falar comigo, beleza? Vamos agora fazer a próxima questão. Pronto, agora vamos ver essa quarta questão. Agora são questões que envolvem o gráfico, tá? Envolvem gráfico de função. Veja essa daí, ó. Faça um esboço de gráfico para cada situação seguinte. A gente vai ler as situações, cada uma delas, vai montar um gráfico. Um esboço do gráfico, ou seja, sem detalhes, sem uma escala precisa. Vamos ver esse item A. Ele diz o seguinte:
um plano de telefonia cobra R$ 40 de franquia, com direito a 100 minutos de ligação, mais R$ 2 por minuto excedente. Ou seja, o que a gente chama de franquia? Eu vou pagar um valor fixo de R$ 40 para o consumo de 0 minuto até 100 minutos. Até 100 minutos, eu só pago R$ 40. Eu vou pagar R$ 2 por cada minuto excedente, ou seja, por cada minuto além dos... pagar R$ 2 por cada minuto que passar dos 100. Entenderam aí? Como é que eu represento isso aqui? Vamos lá. Deixe-me montar aqui um gráfico para vocês. Vamos analisar essa situação. Deixa eu fazer aqui o plano cartesiano. O gráfico das funções são sempre no plano cartesiano. Está aqui o eixo Y, o eixo X. Em qualquer gráfico, eu preciso denominar quem é X e quem é Y. No caso, X são os minutos. São os minutos. E Y é o valor a ser pago. Tá certo? X é o domínio da função e Y eu chamo de imagem. No caso do domínio, eu vou colocar aqui 100 minutos, vou colocar aqui 110, vou colocar aqui 120. Aí eu vou perguntar, Kleber, de onde surgiu esse 110, 120? Depois eu poderia colocar qualquer valor, 101, 102, 103, poderia colocar 200, 300. Eu estou colocando qualquer valor só para representar como seria o gráfico dessa função. E aqui eu vou colocar o valor a ser pago. R$ 40, que é o valor mínimo, que é a franquia R$ 40. Vou colocar aqui outros valores, tá certo? Por exemplo, se a pessoa que contrata esse plano falar 1 minuto, vai pagar quanto? R$ 100. Se falar 2 minutos, vai pagar R$ 100. Se falar até 100 minutos, está aqui, ó. Se pagar até 100 minutos, vai pagar quanto? R$ 40. Então, o gráfico da função de 0 minutos até 100 minutos, eu só vou pagar R$ 40. Então, o gráfico vai ficar constante, ó. Essa reta fica paralela ao eixo X. Por quê? Não vai subir nem vai descer, vai ficar constante, tá certo? De 0 minutos falados até 100 minutos, eu vou pagar apenas R$ 40. A partir de 100 minutos, aí eu vou pagar um valor maior, por 2 minutos, desculpa, por R$ 2 a cada minuto. Então, se eu falasse 10 minutos, quanto é que eu iria pagar? Eu vou pagar por 10 minutos excedentes. 10 minutos vezes R$ 2 vai dar R$ 20. R$ 20 mais 40, então eu ia pagar R$ 60. Seria isso aqui, ó. Então, a função fica linear crescente. Porque se eu falar por 120 minutos, se eu falar 120 minutos, eu vou pagar por 20 minutos a mais. 20 minutos a R$ 2 cada um vai dar R$ 40. Mais os R$ 40 da franquia, aí ficam R$ 80. Beleza? Entenderam aí? Então, o gráfico agora passa a ser crescente e vai até o infinito. Porque se eu falar 121 minutos, vou pagar um valor. 122, pago outro valor. Se falar 200 minutos, pago outro valor. Sempre crescendo. Então, esse é o gráfico da função. Lembrando que o gráfico da função é essa linha contínua aqui, ó, que eu estou marcando de forma destacada, essa linha vermelha, tá certo? Esse é o gráfico da função. Começa constante até 100 minutos, depois começa a subir. Beleza? Alguma dúvida até aí? Dúvida? Se tiverem dúvida, falem comigo, tá certo? Manda uma mensagem aí para mim. Vamos fazer agora um outro gráfico do item B. Vejamos agora esse item B. Ó. Uma locadora de carros cobra R$ 80 a diária de aluguel de seus veículos. Então, vamos representar essa situação por meio de um gráfico de uma função. Essa é simples, porque ó, eu só vou pagar R$ 80 por cada diária. Se eu vou pagar apenas R$ 80 por cada diária, é o seguinte. Vamos desenhar aqui o gráfico. Está aqui o eixo Y do meu plano cartesiano. Vamos desenhar aqui o eixo X do meu plano cartesiano. Então, vamos discriminar aqui. O eixo X são as diárias. Quantos dias eu vou alugar esse carro? E Y é o dinheiro, a bufunfa. Quanto é que eu vou pagar? Bufunfa é um negócio muito velho. Viu? Aí, nesse caso, eu não tenho uma tarifa fixa. Eu só vou pagar o que eu usar. Se eu vou pagar
os dias que eu usar. Então, começa aqui do zero. Começa do zero. Se eu alugar por um dia, eu vou pagar R$ 80. Está aqui, ó. Aí eu vou ligar aqui e vou formar esse ponto no plano cartesiano. Se eu alugar por 2 dias, eu vou pagar quanto? R$ 160. Então, vamos marcar aqui. 160, já que cada diário é 80. Se eu alugar por 3 dias, aí eu vou pagar R$ 240. E assim vai. Então, essa função... Lembrando que é só um esboço de gráfico, então vocês estão vendo que as medidas não estão perfeitas, me perdoem aí. Mas o gráfico vai ser essa linha crescente. Vou até marcar aqui de outra cor. Marcar aqui de preto. Essa linha preta é o gráfico da função, beleza? Ou seja, ela é crescente, é uma função crescente linear, beleza? Linearmente crescente. Tranquilo? Então, se eu não alugar o carro, quer dizer, se eu não alugar o carro, não pago nada. Se eu alugar por um dia, pago 80, 2 dias, 160, e assim vai. Então, esse é um gráfico simples. Vamos ver agora um outro caso. Agora, olhem, uma locadora de carros cobra uma taxa de contrato de R$ 40, ou seja, nesse caso, diferente do exemplo anterior. O exemplo anterior só pagava por dia que eu alugava o carro, por quantos dias eu alugava o carro. Nesse caso, eu vou pagar uma tarifa, uma taxa de R$ 40 aqui, ó, mais R$ 60 a diária. Então, já é um pouco diferente esse caso. Vamos desenhar aqui o plano cartesiano de novo. Y, que vai ser o dinheiro, e X, que são os dias. Então, a gente vai fazer o gráfico do valor pago em função dos dias. Só que nesse gráfico, nessa função, eu tenho um valor inicial, uma tarifa fixa de R$ 40, que eu vou marcar aqui, ó, 40 conto. Aí, se eu alugar por um dia, ou seja, se eu alugar por um dia, eu vou pagar quanto? R$ 40 mais uma diária de 60. Então, vou pagar R$ 100. Se eu alugar por 2 dias, eu vou pagar 2 diárias de 60, que dá 120, mais R$ 40, que vai dar 160. E assim vai. Beleza? Então, esse gráfico, ele também é crescente, só que, nesse caso, ele parte do 40. Está aqui o gráfico da função. Eu estou vendo que ele tem um valor fixo, um valor inicial, que é R$ 40, mais as diárias. Então, se eu alugar por 3 dias, vai fazer 3 vezes 60, dá 180, mais 40, 220. Então, é um valor que vai crescendo até o infinito. Beleza? Então, esse já é um exemplo diferente do anterior. O anterior partia do zero, esse parte do 40. Então, tem um valor fixo inicial. Tranquilo? Então, vamos agora para outro exemplo. Vamos lá. Agora, vamos lá. Esse item diz o seguinte, que o volume de água em um reservatório com 40 mil litros em função do escoamento por um cano que despeja 1.000 litros por minuto. Então, eu vou fazer o gráfico que descreve essa situação. Um reservatório com 40 mil litros que vai ter sua água escoada, esvaziada, a 1.000 litros por minuto. Como é que eu represento isso? Vamos lá, vamos desenhar aqui o plano cartesiano de novo. Vamos fazer aqui o eixo X, o eixo X e o eixo Y, no plano cartesiano. Está aqui o eixo X e aqui o eixo Y. O Y é o total de litros e X vai ser os minutos, o número de minutos. Segunda questão, o reservatório está cheio, com 40 mil litros. Então, como ele vai sendo esvaziado, a água vai escoar, vai diminuindo. Por isso que eu coloquei 40 mil lá em cima. Eu sei que esse valor vai diminuir. Vai diminuir quanto? Vai diminuir 1.000 litros por minuto. Então, uma conta rápida de cabeça é 40 mil litros. Vai diminuir 1.000 litros por minuto. Então, em 40 minutos, ele vai estar vazio. Então, esse gráfico vai ser decrescente. Começa de 40 mil e vai decrescer até chegar aqui no zero, tá certo? Beleza? Então, em 1 minuto, vamos contar 10 minutos. Se eu fosse contar aqui 10 minutos. Então, se ele esvazia 1.000 litros por minuto, 1.000 litros por minuto, então vai esvaziar 10.000 litros. Então, se eu fosse unir aqui os pontos, aqui ficariam 30.000 litros. Se eu fosse colocar aqui 20 minutos,
eu estaria com 20 mil litros, que esvaziou 20 mil litros. E assim vai, tá certo? Então, em 30 minutos, ele teria esvaziado 30 mil litros. Então, restariam 10 mil litros. Tranquilo? Então, esse gráfico é decrescente, é uma função decrescente. Se eu fosse representar isso por meio de uma fórmula matemática, seria y é igual a 40 mil litros menos 1.000 litros vezes x minutos. Y é a capacidade total, tá certo? Tranquilo? Aquele exemplo anterior que eu fiz da locadora, se fosse representar uma fórmula, y é igual a 80 reais vezes x diárias. Aquele caso que não tem um valor com a taxa, né? uma tarifa fixa. Já no outro exemplo, que o valor era 40 reais mais 60 reais por diária, então ia ficar y igual a 40 reais mais 60 reais vezes x dias. Tá certo? Aí assim seria a fórmula das funções. Beleza? Só para vocês irem entendendo o que é função, como é que a gente faz o gráfico de uma função, como a gente vai analisar o gráfico de uma função, a fórmula de uma função, tá certo? Então, é isso aí que é função. Vamos fazer agora umas questões de múltipla escolha. Pronto, vamos fazer agora umas questõezinhas de múltipla escolha, tá certo? É claro que aquelas questões anteriores que eu acabei de fazer, questões de montar gráfico, fazer fórmula, possivelmente, não vai cair questões na prova de vocês de fazer gráfico, com certeza. As provas são de múltipla escolha, né? Algumas questões discursivas, mas eu fiz aqueles gráficos para vocês entenderem como analisar um gráfico. Veja essa questão aí, ó. Analisando os gráficos das funções a seguir, quantos gráficos apresentam valores constantes? Então, quais são os gráficos que apresentam valores constantes? A letra A já fica claro. Ó. Esse valor no Y é sempre constante, é sempre o mesmo. Vou riscar aqui de vermelho para vocês verem. Aqui, ó. Esse valor é constante. Então, esse item A apresenta um valor constante. O B também apresenta um valor constante. Ele começa crescendo, depois para de crescer e fica constante. Tá certo? Então, já temos 2. A letra C, não, ele sobe, crescente, depois decrescente. A letra D, ele vai crescente, fica constante, depois passa a ser decrescente. Então, temos 3 gráficos. A letra E, ele é só crescente. Então, temos 3 gráficos que apresentam valores constantes, tá certo? Quando vocês estudarem física, no MU, por exemplo, ou MUV, vocês vão trabalhar muito com esse tipo de gráfico. Essa letra D, por exemplo, se a gente fosse analisar um gráfico de movimento uniforme, de distância em função do tempo, deslocamento em função do tempo, o móvel está se deslocando, aumentando a distância em função do tempo, aí ele para. Essa parte que fica constante, ele tem que o móvel está parado. Depois ele está voltando para a posição inicial. Então, é só uma forma só um exemplo de como a gente pode analisar gráficos, beleza? Vamos ver o próximo item agora. Pronto, vamos ver esse item 2 aí. Seja a função f de R em R. O que isso quer dizer de f de R em R? Quer dizer, a função f, essa função f, o domínio é real e a imagem qualquer número real, tá certo? Domínio real, imagem real. Dada pelo gráfico a seguir, analisa as afirmações e classifica em verdadeiro ou falso. Então, essa questão eu vou só classificar em verdadeiro ou falso. Primeiro parênteses aí. A função é positiva para x menor que 2. Então, eu vou olhar os valores de x menor que 2. O x está aqui, ó. Esse x aqui é igual a 2, tá certo? Então, eu vou olhar para esses valores. Só quero que vocês entendam o seguinte: quando é que a função é positiva, quando é que a função é negativa? Quando o gráfico está embaixo do x, a função é negativa. Então, vou marcar aqui, ó, de vermelho. Esse gráfico, a parte do gráfico está embaixo do x. Então, esse pedaço, o gráfico é negativo, tá certo? A parte do gráfico que está em cima do eixo x é positiva. Então, esse gráfico que eu pintei aqui de azul, ele é positivo. Então, aqui está positivo, está positivo, está positivo, tá certo? Está positivo. Então, quando o gráfico está acima do eixo x, a função é positiva. Se o gráfico está abaixo do eixo x, a função é negativa.
Aí ele diz o seguinte, que a função é positiva para x menor que 2, é exatamente o contrário. Para os valores de x menores que 2, que é isso que eu estou pintando aqui de amarelo, aqui está menor que 2. A parte amarela, o gráfico está na parte de cima. Na parte que eu vou pintar de verde, ou seja, a partir do 2, a função está para baixo, está negativa. Eu tenho que analisar o gráfico da função. O gráfico é essa linha que desce, sobe e desce, né? Que eu pintei de azul e vermelho. Então, do 2 para trás, que é esse 2 aqui, ó, de 2 para trás, a função está positiva, está acima do eixo x. Do 2 para frente, a função está abaixo do eixo x, então está negativa. Então, esse item, ele é, deixa eu marcar aqui de azul, ele é falso, tá certo? Para x menor que 2, a função é, para x menor que 2, a função é positiva, falso, porque a função é negativa. Para x maior que 2, a partir do 2. Agora, deixa eu apagar aqui, ficou até bonitinho esse gráfico todo pintado, né? Mas vamos lá. Vamos analisar agora o segundo parênteses, f de menos 2 é igual a 2. Ó, quando eu faço assim, ó, f, quando eu digo assim, f de menos 2 é igual a 2, eu estou dizendo que o x é menos 2 e o y é 2, tá certo? Lembre-se disso, tá certo? Quando eu digo que f de menos 2 é igual a 2, o x é menos 2 e o y é 2. Então, quando o x é menos 2, ó aqui o menos 2. Quando o x é menos 2, quanto deu o y? 2. Então, aqui está verdadeiro. Coisa linda. Depois ele diz que f de 0 é igual a menos 1. Então, quando o x, f de 0, o 0 é aqui, tá? Lembre-se, o 0 é aqui. Quando o x é 0, o y é 2. Então, essa está falsa. Quando o x é 0, é só olhar para cá, só é esse 2 aqui, certo? Deixa eu ir apagando para não ficar muita coisa. Agora vamos ver f de 2 é igual a menos 2. Ele está dizendo que f de 2 é igual a menos 2. Vamos olhar aqui. Quando x é 2, o y é menos 2, verdadeiro. E para terminar, o último parênteses, dizendo que f de 0 é igual a f de menos 2. Ó, o f de menos 2 é 2. E como eu disse para vocês, o f de 0 também é 2. Então, está verdadeiro. É assim que a gente analisa esse tipo de questão, tá certo? É só olhar o plano cartesiano, os pontos formados no plano cartesiano, beleza? Então, lembre-se, aqui, ó, quando x é 0, o y é 2. E quando x é menos 2, o y também é 2. Por isso que esse último item é verdadeiro. Vamos analisar agora uma próxima questão. Essa questão 3 é só para identificar qual gráfico não é de uma função. Pessoal, qual é o conceito de função? É a relação entre um conjunto A e um conjunto B, onde cada elemento de A vai estar ligado a um elemento em B. Ou seja, cada elemento de Y vai estar ligado a um elemento em X, tá certo? Então, cada valor de A vai estar ligado a um valor em B. Eu posso ter um valor de X ligado a 2 de Y, mas não um de Y ligado a 2 de X. Então, não seria função. Onde é que acontece isso? Em qual gráfico que isso acontece? Vejam aqui, na letra C. Se eu traçar uma linha vertical aqui, nesse gráfico da letra C, se eu traçar uma linha vertical, e essa linha que eu tracei, no caso, essa linha azul que eu tracei, tocar em 2 pontos do gráfico, então, esse gráfico não é de uma função, é um gráfico qualquer, de uma relação qualquer, é outro gráfico, mas não é função. Então, veja que ele toca exatamente em 2 pontos, ó. Ou seja, isso quer dizer que ele tem 2 valores de y para um único de x. Isso não pode acontecer, tá certo? Em todas as outras, não, esse aqui não é função. Todas as outras são função. É só você imaginar, se eu traçar linhas verticais e tocar em 2 pontos do gráfico, não é função. Então, ó, se eu
se eu traçar linhas verticais imaginárias nesses gráficos, só vai tocar em um ponto, tá certo? Só vai tocar em um ponto. Então, realmente, a resposta aqui é a letra C. É o único gráfico que não representa uma função, beleza? Então, pode analisar aí cada gráfico, vocês verem aí tipos de gráficos de função. A letra C não é um gráfico de função. Valeu? Vamos para o item 4, questão 4. Item 4. Considera a função real G, cuja representação gráfica está parcialmente ilustrada na figura. Sabendo que zero da função é o valor de x que anula a função, determine quantos são os zeros da função no trecho dado no gráfico. Então, minha gente, o que é zero da função? O zero da função é o valor do x que a função vai ser zero, ou seja, é quando f de x, é quando a função f de x vai ser zero. Ou seja, é quando y vale zero. São os valores de x que anulam a função. Então, lembrando, se o y é esse eixo vertical, quais são os valores que o gráfico é essa linha curvilínea aqui, ó. Essa linha que sobe, desce aqui, é o gráfico da função. Isso é o que a gente chama de gráfico. Essa linha contínua é o gráfico da função, tá certo? Quais são os pontos que essa função é zero? Ou seja, que ela está no zero. Então, é quando ela toca no eixo x, tá certo? Aqui nesse menos 5, por exemplo. O x vale menos 5. O x vale menos 5, mas a função está no nível zero. Então, é o zero da função. No menos 4, o x é menos 4, porque esse eixo horizontal é o x. Então, o x aqui vale menos 4. E quanto vale o y? Zero, porque o gráfico está passando exatamente da linha do x, da linha inicial. Nesse ponto que aqui é menos 2, também é outro zero da função, ou seja, onde o gráfico da função tocar o eixo x, ele está no início, está no zero. Então, é o zero da função. Quando x é igual a 2 e quando x é igual a 3. Então, eu tenho quantos pontos aí? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 zeros da função, tá certo? Os zeros da função são os valores de x em que o y é zero, em que a função é zero, beleza? Então, nessa função aí, eu tenho 5 zeros. Lembrando, tem função, imaginem aquelas funções que a gente desenhou hoje. Está aqui o eixo x, o eixo y. Se eu traçar aqui uma reta assim, então, tem um zero da função aqui nessa reta, apenas um zero, tá certo? Beleza? Mas se o gráfico for uma parábola a gente chama disso aqui, ó. Então, eu vou ter 2 zeros da função, e assim vai. Mas isso é uma coisa que a gente vai estudar mais adiante, beleza? Vamos ver agora a questão 5. Pronto, mais uma questão aí, para a gente aprender uma coisa nova. A gente está aprendendo em cada questão, uma questão escolhida para vocês exatamente entenderem alguns conceitos, algumas propriedades das funções. Essa questão 5 diz o seguinte: considera a função real g, cuja representação gráfica está parcialmente ilustrada na figura. O intervalo do domínio em que a função é positiva é... Lembra do que eu falei? Vocês lembraram da minha aula de função, de conceito de função, é o seguinte: função é a relação entre A e B, onde cada elemento de A está ligado a 1 e B. E o elemento de A é o domínio da função. E o domínio da função, no plano cartesiano, está no x. Então, x é o domínio da função, tá certo? X é o domínio da função. E B, o conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio. E dentro do contradomínio está a imagem da função. A imagem são os elementos do contradomínio que estão ligados ao domínio. Então, imagem da função no plano cartesiano é o eixo y. Então, aqui no eixo y está a imagem da função, tá? Está aí a imagem da função. Então, se a questão pedir a imagem, nessa função a imagem é infinita. Porque veja que o gráfico continua. Esse ponto aqui, ó, quer dizer que a função está indo, continuando, tá? Quando a função ela é finita, geralmente a gente marca, a gente colocaria aqui um pontinho aqui, tá? Então, aqui seria o ponto final, por exemplo. Mas essa função é infinita. Geralmente, as funções, o domínio é real e a imagem é real, né? Então, a imagem continua. Então, você imaginar também, o domínio dessa função é infinito. O domínio é infinito e a imagem é infinita.
Então, veja que a imagem são os valores do y, tá? A imagem da função são os valores de y. E o domínio da função são os valores do x. Tá certo? Então, o gráfico representa exatamente a ligação do x com y. Do x com y. Nessa aqui a gente faz um ponto. Por exemplo, nessa função aqui está marcado aqui, deixa eu pegar um ponto qualquer. Vamos supor aqui um ponto. Vou criar um ponto aqui que não existe. Digamos que aqui seja 1. Aqui eu tenho o número 1, né? Entre 0 e 2 está o número 1. Esse número 1 vai estar ligado a um valor aqui, ó. E digamos que é o 3. Então, eu digo que o domínio é 1 e a imagem do 1 é o 3. Então, essa é a relação entre os dois conjuntos no plano cartesiano, tá certo? Agora, a questão quer saber o intervalo numérico, o intervalo do domínio em que a função é positiva. Onde é que a função é positiva aqui, minha gente? Onde é que a função é positiva? Eu vou pintar de azul onde a função é positiva. Quando ela está acima do eixo x. Onde ela está acima do eixo x, a função é positiva. Então, esse espaço que eu estou marcando aqui, ó, é que a função é positiva. E onde é que a função é negativa? Onde ela está aqui embaixo do eixo x. Tá certo? Inclusive aqui, ó. Aqui está negativa. Então, esses espaços de vermelho, a função está negativa. E os espaços de azul, a função é positiva. Ou seja, onde é que a função é positiva? De menos 5, do intervalo menos 5 a 4. E onde é que ela é positiva também? Aqui, ó, do menos 2 ao 2. Do menos 2 ao 2. Só que se eu representar assim, vai estar errado. Porque o intervalo numérico tem que atentar para o colchete, se ele está para dentro ou para fora. Estou perguntando onde é que a função é positiva. Na questão anterior, vocês lembram que eu disse que o zero da função é onde o gráfico toca o eixo x. Então, ó, nesse ponto menos 5, a função é zero. No ponto menos 4, a função é zero, ou seja, nem é positiva nem negativa. Então, não inclui o menos 5 e não inclui o menos 4. Então, domínio em que a função é positiva, que é de menos 5 a 4, que é esse pedaço aqui, é menos 5 intervalo aberto até o menos 4 intervalo aberto, tá certo? Então, essa já é a resposta, o menos 5 a menos 4. Mas também tem outro intervalo aí que a função é positiva. De menos 2 a 2, o gráfico está aqui em cima. Então, outro intervalo seria de menos 2 aberto, porque não inclui menos 2, até o 2 aberto. Mas não tem essa resposta. Ele quer saber um intervalo domínio que a função é positiva. Então, um deles é menos 5 e menos 4. Beleza? Lembrando que quando o x for menos 2, a função é 0. Quando o x é 2, a função é 0. Então, não é positiva. Por isso que é de menos 2 a 2, sem incluir menos 2 e 2. É de menos 5 a menos 4, mas não inclui menos 5 e menos 4. São os valores maiores que menos 5 e menores que menos 4. Beleza? Pronto, pessoal. Vamos ver agora essa última questão. Em cada questão eu separei, cada questão dessa tem que poder entender algumas coisas de função. Nessa última questão que a gente vai fazer hoje, diz o seguinte: considere as funções f e g, cujos gráficos estão representados na figura a seguir. Então, ó, analisem os gráficos aí. Eu tenho a função f e a função g. A função f está aqui em cima, ó. A função f está aqui. Tá certo? Então, quer dizer que a função f é essa linha contínua que vem, bate aqui e volta. Então, essa linha é a função f, tá? Eu vou apagar aqui para não confundir. E temos a função g. Está aqui g de x, que é essa linha pontilhada, essa curva, que sobe, desce, depois sobe de novo. Então, temos duas funções, dois gráficos de função no mesmo plano cartesiano, tá? Isso é normal acontecer. Vocês vão ver isso no futuro próximo. Aí ele diz aí, ó, na questão, no intervalo mostrado no trecho do gráfico mostrado, acho que tem um erro aí, né? No intervalo mostrado, no trecho do gráfico mostrado, em quantos pontos temos f de x é igual a g de x? Então, ele quer saber em quais pontos a função fx é igual a g de x. Pessoal, quando eu tenho uma igualdade de duas funções, é só pegar a fórmula de uma função e igualar a fórmula da outra.
a gente vai achar os pontos que os gráficos são iguais. Em que os gráficos são iguais. Como assim? No plano cartesiano é fácil achar esses pontos. Quando é que eu percebo num gráfico que as funções são iguais? É quando eu achei pontos iguais. É quando os y são iguais, tá? Por exemplo, aqui, ó, quando os dois gráficos se tocam, aqui eu vou dizer que o x está com o mesmo valor, certo? Então, nesse valor do x, o y vai dar 2 para ambas, beleza? E qual é o outro? Então, vou marcar aqui, nesse ponto. Qual é o outro ponto que os dois gráficos se tocam? Aqui, ó, nesse segundo ponto. Então, nesse valor de x, as duas vão ter o mesmo valor de y. Por isso que as funções são iguais. Nesse ponto vai dar o mesmo resultado em ambas, se substituir pelo mesmo x, no caso. E temos ainda um outro ponto aqui, ó. Então, nesses 3 pontos, onde os gráficos se tocam, as funções são iguais. Então, a resposta para a gente é letra D. Então, em quantos pontos temos f de x igual a g de x? Então, são os pontos que elas se tocam, são 3 pontos. Beleza, minha gente? Então, é isso aí, tá? Então, eu separei essas questões, algumas questões exemplos, só para a gente montar o gráfico, para vocês entenderem o gráfico da função, e vocês vão ver em questões do Enem, questões de provas vestibulares, analisar gráfico é muito importante. Em várias questões, a gente vai analisar gráfico, vocês precisam entender. Por isso, separei aquelas questões de eu montar o gráfico. E depois fizemos outras questões de gráfico aqui, para vocês entenderem o conceito de funções, tá certo? Então, é isso aí. Espero que ajudem. Qualquer dúvida, vocês falam comigo. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Qualquer coisa, manda mensagem para mim. Fala comigo aí no Instagram, @professor Kleber Rocha, eu boto aí no comentário, eu mando um WhatsApp para mim, quem for meu aluno, é só falar comigo, dá um jeito de tirar a dúvida. Valeu? Tchau.